Queridos irmãos, podem se sentar. Fico muito feliz de poder retornar aqui à minha paróquia de origem, Paróquia Santa Rita, no dia da nossa padroeira, para compartilhar um pouco da palavra de Deus com cada um de vocês. Embora estejamos nesse tempo tão difícil, o amor sabe encontrar recursos para que nós possamos, de alguma maneira, honrar a Deus em seus santos. E hoje, em todas as 7 missas que temos aqui, de alguma maneira o povo pode se congregar, ainda que à distância, para poder agradecer a Deus pelos méritos, pelo exemplo e pela intercessão de Santa Rita. Nós lemos, na primeira leitura, o episódio do profeta Elias, que fugia de Jezabel. E quando chegou ao deserto, estava oprimido, física e emocionalmente, esmagado sob o peso da perseguição, e chegou a pedir a Deus a morte. Senhor, é melhor morrer do que viver assim. E foi então que apareceu junto dele o anjo de Deus com um alimento misterioso. Ele comeu daquele pão e caminhou 40 dias pelo deserto, até chegar ao Monte Horebe, aonde Deus se lhe manifestou. O profeta Elias pôde receber este milagre porque chegou ao seu limite. Queridos irmãos, esta foi a vida de Santa Rita. Ela é chamada de Santa dos Impossíveis, porque ela sempre foi levada ao seu limite. E chegando ao seu limite, ela soube confiar em Deus, ela soube se entregar a Deus, e Deus interveio repetidamente para cumprir a sua vontade na vida dela. Ela nasceu em 1381, família cristã, piedosa. Ainda menina, demonstrava sinais muito particulares de devoção. Cresceu nesse ambiente profundamente religioso, desenvolveu sua fé. Queria dedicar-se a Deus, já se dedicava à meditação muito tempo. E queria mesmo entregar-se por completo, consagrando-se na vida religiosa, mas os pais acharam melhor que ela se casasse com Ferdinando. E ela obedeceu. Mesmo contra a sua vontade, orou a Deus e resolveu seguir aquilo que lhe diziam seus pais. O marido, que no começo era um homem manso, tornou-se depois violento, revoltado, cheio de ódio, muitas vezes destruía as coisas em casa e agredia fisicamente Santa Rita. Ela chegou ao seu limite e pediu a Deus: Senhor, só Tu podes converter o meu marido. E o marido se converteu. Aquilo que era impossível se realizou, o coração daquele homem se quebrou, ele se confessou, ele mudou de vida
mas 2 anos depois foi assassinado por razões desconhecidas. Santa Rita não apenas perdoou os assassinos do seu marido, mas convidou-os para irem à sua casa. Ela tinha 2 filhos pequenos. Os filhos cresceram, sempre querendo vingar a morte do seu pai. E Santa Rita, quando já não conseguia mais controlar a resolução vingativa dos seus filhos, eles estavam decididos a cometer um crime, mais uma vez, dobrou os seus joelhos e, chegando ao seu limite, disse: Senhor, eu não posso impedir os meus filhos de fazer esse mal, mas o Senhor pode. Não permita que eles manchem as suas mãos no sangue. Se for para eles cometerem esse crime, peço que os leves. E dentro de alguns meses, os filhos misteriosamente adoeceram e morreram. Com a dor desse luto, pelo marido e pelos filhos, mais uma vez, Santa Rita começa de novo. Dessa vez quer entregar-se a Deus pela vida consagrada e se propõe a entrar na ordem agostiniana. As irmãs, porém, não podiam recebê-la, porque eram uma ordem de virgens consagradas. E ela já era viúva e tivera 2 filhos. Santa Rita chegou ao seu limite. Caiu de joelhos diante de Deus e disse: Senhor, eu não tenho condições de entrar nesse convento, eu não posso entrar aí. Só o Senhor pode me colocar lá. Então, milagrosamente, certo dia, as irmãs se acordam e encontram Santa Rita no claustro. O convento tinha muros, o convento tinha portas, ela era uma mulher frágil. Perguntaram: como entraste aqui? Ela disse: São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino, meus padroeiros, me trouxeram para cá. Então as irmãs, vencidas pelo milagre, deixaram-na entrar no convento. Quando entrou para o convento, ela que já era muito penitente, muito religiosa, muito observante, avançou na vida de penitência de uma maneira realmente extraordinária. Castigava-se com disciplinas, cobria o corpo com cilícios. Então, diante de todo o sacrifício feito por ela, Deus resolveu dar uma prova da sua configuração com Jesus crucificado. E certo dia, enquanto ela rezava, uma luz fez com que um espinho de Cristo crucificado atingisse a sua fronte. E ela permaneceu com este espinho durante 15 anos. Um espinho repulsivo, que gerava uma ferida insuportável, intragável, com maus odores, que a fez sofrer em sua comunidade. Durante o jubileu de 1450, ela queria muito ir a Roma. Por causa disso, o espinho desapareceu. Mais uma vez, ela chegava ao seu limite e Deus intervinha de modo milagroso. Para provar a sua obediência, a madre pediu que ela plantasse um toco de pau seco
E ela obedeceu. Chegou ao seu limite. Plantou aquele pau seco e regava diariamente, como se fosse uma semente. E dali nasceu uma videira, a qual está de pé até hoje. Tantos séculos depois. Durante um inverno rigoroso, graças à sua oração, Deus fez com que, no meio das neves, brotasse uma rosa, mostrando assim a sua virtude. Ela, que pela fragilidade do seu corpo, durante 5 anos não pôde alimentar-se, senão da Santíssima Eucaristia, até que morreu, entregando sua alma a Deus e sendo venerada por toda a cidade, por todos aqueles que no começo a desprezaram, porque, como diz São Paulo na segunda leitura, Deus escolhe o que o mundo considera fraco, desprezível. E como diz Jesus no Evangelho, eu te louvo, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Queridos irmãos, nós todos, muitos de nós, precisamos de intervenções de Deus. Precisamos que Deus chegue à nossa vida. Temos necessidade de muitos impossíveis. Porque nós somos impotentes. Quando nós pensamos nos nossos problemas, naquilo que nós temos que superar, nos nossos desafios, nenhum de nós pode dizer que estas coisas são possíveis. Humanamente não são. Quando nós pensamos em tudo aquilo que nós precisamos nessa vida, nós nos damos conta de que nós não conseguimos, nós somos impotentes. Qual é a pessoa que consegue tirar dentro de si uma enfermidade? Qual é a pessoa que consegue mudar as circunstâncias para fazer com que a sua vida dê certo? Qual é a pessoa que consegue mudar os sentimentos de alguém dentro da sua casa, na sua família, entre os seus relacionamentos? Quem é que pode determinar os acontecimentos da sua vida? Nós não temos poder nem pelo segundo seguinte, quanto mais pelas próximas semanas, meses e anos. Nós somos impotentes diante disso. Mas o nosso problema é que nós não rezamos até chegar ao nosso limite. Nós não cremos o suficiente até chegar ao último limite. Nós desistimos antes. Nós nos entregamos à murmuração. Nós vemos a dificuldade e nos encolhemos. Santa Rita poderia ter entregue os pontos, quando seu marido não se convertia, quando seus filhos não mudavam, quando as portas do convento se lhe fecharam, quando tinha um jubileu para ir a Roma e era a possibilidade que ela tinha, e ela poderia ter desistido por causa das suas dificuldades físicas, ela poderia não ter rezado para que Deus fizesse aquele singelo milagre de que uma rosa aparecesse no meio da neve, ela poderia ter desistido, mas, pelo contrário, como ela confiava cegamente em Deus, como ela tinha sua alma inteiramente entregue ao Senhor, ela creu até o fim, ela foi até as últimas consequências, ela não desistiu. E porque ela chegou ao seu limite, Deus ultrapassou e fez com que ela chegasse mais longe. Como Elias, que chegou ao seu limite. Como aquele paralítico que chegou ao seu limite, teve que ser transportado por 4 amigos. Como aquele menino que só tinha 5 pães e 2 peixes. E mais nada. Nós precisamos crer até o fim, sem desistir jamais. Pensamos na Santa Rita que ela interceda por nós, a fim de que nós possamos crer sem jamais duvidar
e ir em todas as circunstâncias até onde as nossas forças chegarem. Porque quando as nossas forças acabarem, este é o momento em que a força de Deus completa aquilo que está faltando. Nós não podemos desistir antes disso. Que Santa Rita nos ajude e que pela sua intercessão e pelo seu exemplo, nós também possamos ver Deus manifestando o seu impossível na nossa vida.